vocês fora da sala de aula. Parte do nosso projeto é que ele não se esgota na sala de aula. Por isso vocês têm horário integral. Nós incentivamos as entidades, as atividades. Vários de vocês tiveram hoje um pouco dessa experiência. Isso é parte do nosso projeto. Formar vocês, formar no que vocês, do conhecimento, mas formar também nas habilidades não cognitivas, na capacidade de trabalhar em equipe, na capacidade de liderar, na capacidade de aprender por conta própria, na capacidade de empreender. Esse é o nosso projeto. Formar pessoas. Essa casa é a casa para vocês. Para além disso, nosso projeto também procura ser inclusivo. Não é um projeto com uma direção única, não é um caminho só. São 17 entidades. Pessoas interessadas em finanças, em empreendedorismo, em política social. Incentivamos os alunos a organizar as atividades complementares, ajudar vocês a se desenvolverem e descobrirem o quão capazes vocês são de fazer a diferença. Ajudar vocês nessa transição da adolescência para a vida adulta. Esse é o nosso projeto. Um projeto de ensino. Um projeto que é muito diferente. Eu sempre tento evitar as comparações com os demais projetos, que são diferentes. A nossa escola de administração não é igual às demais escolas de administração, a nossa escola de economia não é igual, a nossa escola de engenharia é diferente das demais. Isso é um projeto diferente. Vários de vocês vão estar aqui experimentando essa primeira semana um pouco desse projeto diferente. Espero que vocês todos, ou quase todos, ou a grande maioria, se descubram nesse projeto. Nós estamos aqui para isso, para formar vocês. Esse projeto, por incrível que pareça, é muito diferente do que a gente tem por aí. Esse projeto é uma doação. É um projeto que foi doado. Isso é uma entidade privada, sem fins lucrativos, sem recursos públicos. Pessoas trabalham, pessoas doaram, pessoas se dedicaram a viabilizar esse sonho possível. Essa escola privada com um impressionantemente agressivo programa de bolsa de estudos. Para viabilizar que todos que aqui entrem possam aqui estudar. Aqueles que podem arcar com a mensalidade, fantástico, contribuem para erguer mais um tijolo nesse projeto. Os que não podem, a gente corre atrás para viabilizar. Esse é o nosso projeto. Uma escola diversa, com diversas tribos, diversas tendências, mas todos compromissados com a excelência. Todos compromissados em fazer a diferença, em fazer com cuidado, em construir algo bacana. O nosso projeto é ajudar a construir vocês. E esse projeto é fruto de um sonho. E eu acho que se alguém me contasse, há 15 anos, que planejava construir o INSPER, eu não sei para qual casa de repouso eu recomendaria essa pessoa. Pois é, esse sonho se tornou viável. Esse projeto se tornou viável. E esse projeto é filho de um grande sonhador que tocou essa escola e vem tocando essa escola. E hoje é meu privilégio apresentar a vocês Cláudio Haddad, que é o presidente do Conselho da Escola. Só um minutinho, Cláudio. Fazer um rápido bio. Para quem não conhece Cláudio, além de ser a pessoa mais gentil e correta que tem, Cláudio começou a vida na carreira acadêmica. Cláudio fez doutorado em Chicago. E para quem um dia gostar de história econômica, for tentar descobrir o que é PIB no Brasil no começo do século XX, para vocês pré-história, para mim nem tanto assim, Cláudio organizou. Essa foi a tese do doutorado dele. É um belo artigo. Saiu arrumando. Ele consolidou, arrumou as contas nacionais, o PIB, todo o começo do século XX. Depois, Cláudio fez uma longa carreira. Primeiro, trabalhou no Banco Central. E aí, para quem não conhece, o Brasil daquela época era um Brasil muito diferente de hoje. Era um Brasil que o Banco Central vendia sem leilão. Depois, mais tarde, vocês vão entender isso nos cursos de vocês. Escolhia para quem vender. Não era o melhor dos mundos. E Cláudio arrumou um pouco arrumar essa governança, esse começo de arrumação da governança das instituições públicas no Brasil. Uma longa carreira no Garantia, talvez a organização mais surpreendente e inovadora privada que o nosso país já assistiu. O que aquele grupo do Garantia construiu para o país é impressionante. Grandes empresas, empresas eficientes, modernas, que hoje estão no mundo. E combinam isso
com uma vocação doadora, uma vocação de construir para a comunidade, de retribuir, impressionante. As fundações que foram criadas, as retribuições, o tempo dedicado. Cada um ao seu jeito, ajudaram a transformar o Brasil. Ajudaram a transformar o setor privado, ajudaram a transformar o setor público e ajudam a formar pessoas como vocês. Cláudio se dedicou ao sonho da educação. Um sonho raro, um sonho que não é comum no país. Uma educação voltada ao ensino. Uma educação que o foco não é o professor, não é o pesquisador, o foco são vocês, o foco são os alunos. Esse sonho, por incrível que pareça, chegou até aqui. Um sonho único, um sonho raro. Um sonho só viável por Cláudio Haddad. É meu prazer apresentá-lo aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Após essa gentil apresentação do Marcos, dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, parabéns a todos por terem entrado aqui no INSPER. É uma satisfação, quer dizer, poder conviver com vocês agora os próximos 4 anos. Quando me convidaram para dar essa aula magna, eu fiquei meio assim, bom, eu não sou mais assim professor, pesquisador há bastante tempo. Então, falar algo técnico aqui seria muito inferior ao que vocês teriam de diversos professores que nós temos aqui no INSPER, que teriam muito mais capacidade de fazer isso do que eu. Então, pensei, bom, o que eu posso dizer para vocês hoje, dizer que pode ser interessante. Certamente não conselhos, porque eu não acredito em conselhos. O máximo que se pode fazer é falar de sua própria experiência e vocês avaliarem, quer dizer, por si mesmos e verem, quer dizer, o que vocês poderiam tirar daí, digamos, para vocês, né? Então, quer dizer, resolvi falar sobre mais o Brasil que eu vejo, quer dizer, que eu vi e continuo vendo, né? Quais os pontos que eu vejo positivos sobre o nosso país e quais os principais problemas que nós temos. Claro que isso de uma forma extremamente sumária, porque nós só temos pouco tempo para uma aula magna. Mas eu vou começar talvez dando uma ideia para vocês de onde eu vim. Embora o Marcos tenha falado já algumas coisas, quer dizer, de forma muito gentil, eu na verdade sou filho de professores. Quer dizer, nasci em 1946, quer dizer, faço 70 anos esse ano. E, quer dizer, sempre, quer dizer, morávamos, quer dizer, a minha vida era uma vida que era considerada de pessoa de classe média, embora depois, vendo os dados estatísticos do Brasil bem mais tarde, eu vi que certamente devia estar nos 10%, provavelmente até no 1% superior da camada populacional. Mas éramos, quer dizer, vivíamos em um apartamento em um bairro do Rio de Janeiro, que não era muito bom, mas também não era ruim, que era, assim, Laranjeiras, em um apartamento de 120 metros quadrados, morávamos eu, meus pais, meus 3 irmãos e minha avó. E, quer dizer, estudei no colégio público, quer dizer, para o qual eu tinha que fazer concurso aos 10 anos de idade, que era o Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro. Quer dizer, passei, fiquei lá a seguir, quando estava terminando o ensino médio, na época havia essa separação entre clássico e científico, que eu acho que foi uma pena, aliás, ter acabado. Eu fiz científico, que tinha jeito para matemática, e quem fazia científico tinha 2 opções consideradas nobres, ou medicina, para quem tivesse vocação, ou então engenharia. Quer dizer, decidi fazer engenharia, porque achei que não tinha vocação para medicina, fiz engenharia no IME, quer dizer, no Instituto Militar de Engenharia. Eu sou engenheiro mecânico industrial, foi aí que comecei a minha vida. Quando estava no meio do curso de engenharia, vi que não queria ser engenheiro, então comecei a fazer um curso de administração de empresas à noite, quer dizer, na UFRJ, em conjunto com o curso de engenharia. Então comecei a ter algumas noções também de administração, o que me levou para a economia. Quer dizer, gostei de economia, então quando acabei o curso de engenharia, eu não cheguei a acabar a administração, ficava faltando 6 meses, quer dizer, para completar o curso. Então não posso dizer que eu seja administrador. Mas eu fui trabalhar no órgão do governo que tinha acesso à bolsa de estudo, que era o SENDEC, que era um órgão do IPEA. Quer dizer, me candidatei a uma bolsa, quer
quer dizer, ganhei a bolsa, fui para os Estados Unidos, não sabia, não tinha a menor noção quais eram as faculdades de economia, que eram boas ou ruins. Acabei em Chicago, porque um professor de Chicago tinha me entrevistado e gostou de mim. Então, eu acabei em Chicago, o que para mim foi muito bom, aliás. Quer dizer, completei o doutorado, voltei, digamos, achava que ia ser acadêmico, quer dizer, naquela época, quer dizer, dei aula durante 5 anos na EPGE, quer dizer, fazendo pesquisa. Depois achei, quer dizer, que não queria ser acadêmico, queria mais, sei lá, fazer coisas, botar a mão na massa, ganhar mais dinheiro, assim por diante. Então saí, quer dizer, fui para o mercado financeiro, lá com o pessoal do Garantia, a quem eu conheci, gostei, eles gostaram de mim, e foi uma relação que perdura até hoje. Quer dizer, no meio do caminho, eu fui convidado para ser o diretor da dívida pública do Banco Central do Brasil, isso em 1980, fiquei lá 2 anos e meio, quer dizer, fui o primeiro diretor da dívida pública do Brasil, tive uma experiência do governo que foi muito interessante, muito rica para mim, mas me, digamos, convenceu que eu não gostaria de voltar a governo, que eu era mais uma pessoa do setor privado, quer dizer, do que do governo. Saí do Banco Central, quer dizer, voltei para o Garantia, lá fiquei até 1998, quando o banco foi vendido, e a partir daí decidi entrar em educação. Quer dizer, porque educação, talvez pelo meu histórico de, digamos, ser filho de professores e por eu achar que a educação é uma das coisas mais importantes do Brasil, vou falar ainda um pouquinho mais sobre isso, e também que tinha uma boa oportunidade na época que eu achava de ganhar dinheiro, também vou falar um pouco sobre isso. E aí, quer dizer, montei o IBMEC, que depois separou, parte INSPER, parte IBMEC, e assim por diante. Bom, quer dizer, falar um pouquinho da minha experiência e do país que eu vejo. Quer dizer, o Brasil, eu vejo como um país de, assim, inúmeras qualidades e muito pouco reconhecidas. A história brasileira não é uma história que se possa dizer que haja eventos assim importantes, nobres, dramáticos, como, digamos, vários outros países do mundo. Claro que a Europa tem uma história enorme, extremamente rica, etc. Quer dizer, os Estados Unidos também, quer dizer, tem vários eventos importantes na sua história. A independência americana foi uma guerra importante contra a Inglaterra, que acabou em Yorkshire. Depois teve uma outra guerra contra a Inglaterra, quer dizer, em 1812. Depois teve a Guerra Civil Americana, quer dizer, na qual morreram mais americanos do que em todas as outras guerras que os Estados Unidos participaram somadas. Então foi um evento extremamente traumático. E por aí vai. Os Estados Unidos têm assim grandes coisas a mostrar, né? Quer dizer, o Brasil, se a gente olhar para a nossa história, você não tem grandes eventos. Tem a guerra com o Paraguai, mas o Paraguai, coitado, é assim pequeno, não tinha. Embora fosse um país importante na época, mas não conta muito. Não tem grandes revoluções, grandes coisas. O que, de uma certa maneira, mostra uma qualidade do nosso povo. O nosso povo não é um povo que seja um povo agressivo, é um povo que tende a ser acomodado no sentido de chegar a consensos e assim por diante. As nossas fronteiras, desde o final do século XIX e no século XX, estão totalmente reguladas pela grande participação do Barão do Rio Branco. Então, quer dizer, o Brasil não tem nenhum problema, quer dizer, com seus vizinhos. É um povo ordeiro e cooperativo. Quer dizer, uma das coisas mais impressionantes do Brasil foi como a população reagiu ao apagão de 2001. Quer dizer, voluntariamente, houve uma redução de 25% no consumo de energia. E eu tenho certeza que essa campanha contra a Zika, por exemplo, poderá ser muito bem sucedida no Brasil. Quer dizer, o brasileiro coopera, ele realmente tem um desejo de cooperação. E isso é muito importante. É uma qualidade do nosso país. O nosso país é grande, quer dizer, escala oferece muitas oportunidades também. Quer dizer, aqui você tem uma população enorme, tem muitas oportunidades, né? Então, quais são os grandes problemas, quer dizer, que eu vejo? Claro que problemas há inúmeros. Quer dizer, o Brasil é um país emergente. Quando nós falamos de países emergentes, se nós falássemos da Índia, também ele está com 200 mil problemas. Falar da China, outros 200 mil problemas. Falar da África do Sul, idem, assim por diante. Quer dizer, o Brasil não é único em termos de problemas. Então, é natural que haja problemas, mas eu classificaria 2 maiores problemas, pelo menos eu vejo, que fazem com que o Brasil ainda não consiga atingir toda a sua potencialidade, né? Primeiro, educação. A negligência que nós tivemos aqui durante séculos e ainda
de uma certa maneira, temos com educação. Educação e, em função de educação, a formação de capital social. O que é capital social? Capital social é uma combinação de educação com, assim, cidadania. Quer dizer, participação, quer dizer, do indivíduo, digamos, na sociedade, não como espectador, mas sim como protagonista. Quer dizer, aqui no Brasil nós temos pouco disso. A população cobra pouco, participa pouco e assim por diante. Parte por um problema também educacional. Então, essa combinação que gera, diria, um baixo nível de capital social no nosso país. E isso atrapalha muito as coisas, né? Quer dizer, por que houve essa negligência, quer dizer, com a educação no Brasil? Isso é difícil dizer. Você tem, na realidade, várias causas apontadas. Primeiro, em geral, educação avança muito por uma mistura ou de teologia ou de ideologia. Quer dizer, teologia no sentido que, quer dizer, que de fato a história aponta que os países protestantes eles se desenvolveram mais em termos educacionais, porque pela religião protestante o indivíduo tem uma relação direta com o Criador, ou seja, ele tem que ler a Bíblia para saber das Escrituras. Então, a alfabetização foi uma coisa que começou na Alemanha a partir do século XVII, e ao final do século XIX, os países da Europa do Norte, que eram em geral assim, protestantes, tinham um nível educacional muito acima dos países da Europa Latina, católica. Quer dizer, principalmente em função disso, dado que na religião católica a relação é entre o Criador e os intérpretes da religião, que é a Igreja Católica, são os padres. Quer dizer, o crente não precisa necessariamente quer dizer, saber o que se passou no Novo Testamento, no Velho Testamento e assim por diante. Então, isso realmente atrapalhou. Exceto em alguns países conseguiram superar isso por ideologia. Aí entra a parte ideológica. Por exemplo, a França, quer dizer, já após a Revolução Francesa, para quebrar o poder da Igreja, que controlava a educação católica na França, estatizou praticamente toda a educação e instituiu uma educação laica em suas escolas, acessível, universal. Então, a França, quer dizer, conseguiu avançar. Espanha e Portugal, onde a religião católica continuou muito forte, digamos, de fato, assim, ficaram para trás. Também há outras possibilidades. Vários estudos aqui no Brasil apontam que educação também provocava uma certa reação. As pessoas tinham medo de educação, porque você educando as pessoas, elas ficam mais demandantes, né? Elas ficam mais, digamos, querem mais as coisas, elas protestam mais, elas têm mais oportunidades. Então, de uma certa maneira, você tem um problema político aí de você manter as pessoas mal educadas ou pouco educadas para que elas fiquem mais dóceis, digamos, principalmente em certas regiões aqui do Brasil. E depois havia uma crença de que educação, quer dizer, não era necessária, que basta você treinar as pessoas. Eu me lembro de ter tido uma discussão quer dizer, longa com, na época, um dos grandes capitães da indústria aqui de São Paulo, quer dizer, início dos anos 80, em que eu dizia a ele, mas educação é uma coisa tão importante, como é que você pode ser contra a educação? Bobagem, esse negócio de educação não serve para nada, porque a gente treina os empregados. A gente pega eles aqui, treina para usar a máquina, ponto. Quer dizer, está resolvido o problema. Quer dizer, o problema é que treina para aquela máquina. Se aquela máquina passa a ser obsoleta ou o empregado sai de lá, vai para outra coisa, precisa de mais uma coisa, quer dizer, não tem menor, digamos, cognição e capacidade para operar, quer dizer, fora daquilo. Mas essa crença de que treinamento era o mais importante, ao contrário de educação mais ampla, era realmente uma crença muito forte. Quer dizer, nos anos 80, quer dizer, vários economistas, principalmente o Langoni e vários outros economistas voltaram e, quer dizer, mostraram, quer dizer, o efeito capital humano, etc., 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 e, na realidade, ouvidos moucos. Na verdade, pouco efeito fez. A gente só começou a dar uma ênfase maior em educação e investir mais em educação nesse país nos últimos 20 anos. Então, nós estamos para trás. Houve progressos? Houve. Temos tido progressos, a coisa está melhorando, mas está melhorando de forma extremamente lenta.
quer dizer, segundo o professor Naércio, que junto com o professor Ricardo Paes de Barros também, e outros aqui na escola, que vocês conhecerão, eles escrevem muito sobre o assunto, apenas 10% dos alunos que terminam o ensino médio no Brasil têm um nível de conhecimento de matemática considerado adequado. Estamos falando de 10% dos que terminam. Como mais ou menos só metade terminam, quer dizer, em idade, estamos falando que apenas 5% dos jovens brasileiros têm um nível de matemática, de aprendizado de matemática considerado adequado. Isso, para mim, é uma verdadeira tragédia nacional. Ou seja, já deveríamos, quer dizer, todo mundo fala de educação, etc., 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 mas deveríamos estar sendo muito mais ativos, quer dizer, nesse sentido, para fazer com que o Brasil quer dizer, pudesse melhorar os seus índices. É possível? É. Quer dizer, países como a Coreia, que tinha um nível educacional igual ao do Brasil nos anos 60, hoje tem nível educacional 90%, mais 90% das crianças terminam o ensino médio e as notas nos exames são muito superiores à do Brasil, e não é à toa que a Coreia hoje, embora tivesse a renda per capita do Brasil naquela época, hoje tem uma renda per capita muito, digamos, muito superior à do Brasil, 3, 4 vezes maior. Bom, o segundo problema eu chamaria de assim, corporativismo, que acontece no Brasil. O que é o corporativismo? Quer dizer, o corporativismo, na realidade, foi um modelo que surgiu mais na Alemanha, quer dizer, no final do século XIX, como sendo uma terceira via entre o modelo capitalista e o modelo socialista. Implica uma alta participação do Estado com o setor privado, porém o setor privado ligado ao Estado, ligado a sindicatos, uma grande concertação entre, digamos, participantes, onde o Estado é o líder. E foi na Alemanha que começaram as grandes políticas sociais nessa época. Assim, Bismarck, em 1889, instituiu a segurança social, a aposentadoria. Só que quando ele fez isso, era para trabalhadores de 70 anos, só os trabalhadores de 70 anos tinham direito à aposentadoria. Na época, como vocês podem imaginar, o percentual de pessoas que chegavam aos 70 anos, quer dizer, na Alemanha, era um percentual bastante pequeno, e a expectativa de vida após 70 anos era de apenas 2 anos. Ou seja, o gasto com a aposentadoria representava praticamente nada, muito pouco. Isso foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje, a aposentadoria representa um percentual de PIB, em geral, dos países da Europa, entre 15% e 20%. Aqui no Brasil já está em torno de 12% a 13%, que já é um percentual altíssimo, dada a nossa composição etária. É um modelo que implica também um Estado forte, concentrador, bastante protecionista, em geral, bastante controle, quer dizer, sobre o comércio. E aqui no Brasil, esse modelo, que praticamente foi adotado a partir dos anos 30, foi, digamos, complementado com a nossa Constituição de 88, em que se visou também criar um estado do bem-estar, assim como existente na Europa continental. Então, além dessa intervenção toda e todos os aspectos econômicos, se introduziu, quer dizer, uma série de benefícios que seriam dados à população para que essa tivesse garantias contra uma série de outras coisas, quer dizer, desemprego, aposentadorias e assim por diante. Esse modelo, ele temporariamente pode até funcionar bem. Por exemplo, nos anos 50, quer dizer, o Brasil teve uma taxa de crescimento muito alta, mas várias coisas estavam acontecendo que davam um vento de popa, digamos, para o Brasil naquela época. Quer dizer, o cenário mundial era muito favorável, foi quando várias das diversas tecnologias que foram desenvolvidas antes começaram a ser empregadas. A Europa estava crescendo também, porque estava em pleno processo de, digamos, reconstrução, digamos, da Segunda Guerra. O Brasil era tido como um país seguro para investimentos e o mundo ainda estava na Guerra Fria, em que havia uma possibilidade concreta de uma terceira guerra mundial. Quer dizer, tivemos a Guerra da Coreia entre 49 e 53, tivemos a
a sublevação húngara em 56, quer dizer, com os russos invadindo a Hungria, tivemos os mísseis de Cuba em 62, ou seja, tivemos várias coisas que implicavam risco efetivo de uma terceira guerra. A Alemanha, por exemplo, em função disso, várias indústrias alemãs, quer dizer, se estabeleceram aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil ainda hoje, eu acho que é o segundo maior investimento em capital físico da Alemanha. Quer dizer, todas as indústrias alemãs estabeleceram aqui, várias outras indústrias europeias. Digamos, não somente porque o Brasil oferecia oportunidades, mas também porque eles consideravam isso como uma diversificação segura, quer dizer, para os seus investimentos. E também tivemos todo o efeito da onda imigratória que veio para o Brasil no final do século XIX, início do século XX, que também propiciou grandes avanços. Você vê a indústria em São Paulo, que é toda nomes, basicamente, quer dizer, estrangeiros. O efeito aqui em São Paulo foi realmente muito significativo da imigração. Agora, quer dizer, à medida que você chega na fronteira, digamos, de produção, quer dizer, em você importando máquinas e equipamentos dos outros países, aproveita isso, a partir daí o modelo começa a ficar bem mais complicado, porque esse modelo ele gera, em geral, grande concentração, quer dizer, barreiras à entrada, é um modelo protecionista, vários outros aspectos dele geram pouca eficiência e muito pouco dinamismo. Então o país para de crescer. No Brasil, esse modelo, dado o nosso baixo nível de capital social, quer dizer, como eu falei, causa problemas adicionais. Quer dizer, uma coisa é você instituir um modelo comandado pelo Estado em um país como a Noruega. País pequeno, população homogênea, alto nível de capital social. Pessoal educado, há uma grande transparência, há uma grande cobrança e a coisa mais ou menos funciona. Quer dizer, não tão bem, porque também se nós olharmos, quer dizer, a Noruega está longe de ser uma economia dinâmica, mas de qualquer maneira funciona muito bem. Aqui no Brasil, dado o nosso nível de capital social, você tem instituições relativamente frágeis, baixa transparência, pouca cobrança e, consequentemente, baixa eficiência do setor público. Além disso, esse modelo, pelo fato de concentrar bastante poder no governo, ele gera a captura, quer dizer, por interesses concentrados. É a síndrome do que o nosso presidente Marcos Lisboa chama da meia entrada. Aliás, excelente construção essa, Marcos, gostei. Então, todos querem uma meia entrada, todos querem um benefício, que acaba sendo dado porque os interesses são, em geral, concentrados e os custos difusos. E, ao fazer isso, todos têm que pagar a conta, né? Então, esse modelo, essa junção do modelo anterior econômico com esse novo modelo social, gerou uma economia que é pouco dinâmica, que é sujeita a, quer dizer, problemas fiscais, uma vez que a conta não fecha, alguém tem que pagar por isso tudo, então implica tributação constante, tributação crescente e, quer dizer, periódicas crises. Quer dizer, esse modelo em que implica, quer dizer, que o governo gasta o dinheiro dos outros sem transparência, também gera uma enorme ineficiência no setor público. Quer dizer, na realidade, isso não é a novidade. Quer dizer, eu me lembro dos anos 70, depois, quer dizer, o Brasil tinha um crescimento econômico elevado, quer dizer, nos anos 70, quer dizer, o governo controlou uma porção de investimentos, e foi, após a crise do petróleo, foi a saída, quer dizer, que o governo na época viu para continuar crescendo. Então, uma série de estatais, quer dizer, foram criadas, uma série de investimentos enormes foram feitos, principalmente financiados pelo BNDES, e por capital estrangeiro, principalmente sob a forma de empréstimos. Quer dizer, eu me lembro, por exemplo, um caso emblemático, a Suminas. A Suminas, quando foi construída, o custo de construção eficiente era mais ou menos $800 por tonelada, mas, quer dizer, se fazia por 1.000, na média. Aqui no Brasil custou, digamos, 2.000. Por que custou 2.000?
porque, quer dizer, e como ia produzir 3 milhões de toneladas, estão falando aí de 6 bilhões em vez de 3 bilhões, mais ou menos isso, quer dizer, os números não são precisos, mas só para te dar uma ideia. Quer dizer, por que custou tanto? Porque decidiram construir em cima de um morro. Então tinha obras de terraplanagem gigantescas, né, que tinham de ser feitas. Por que que a escolha foi feita em cima do morro? Então, só podemos imaginar por quê. Mas, na realidade, saiu o dobro. O que isso implica? Implica o seguinte, quer dizer, suponha que você tenha uma taxa de retorno por investimento em siderúrgica na época de mais ou menos 15%. Ou seja, fazendo a siderúrgica a um preço de 1.000 por tonelada, você teria os 15%. Como esse retorno é o mesmo, você fazendo por 2.000, o retorno cai para 7,5%. Não é que você vai aumentar o retorno porque gastou mais montando a siderúrgica. Então, o que significa 7,5%? Quando você pegava dinheiro na base de 5, 5,5%, você ainda tinha 2%, aí, 2 pontos percentuais de folga, né? Quando a taxa de juros, quer dizer, com o Volcker, subiu para 15%, esse investimento foi todo para debaixo d'água, assim como vários outros que foram feitos, dado que a taxa de retorno deles era muito baixa. Por que era muito baixa? Porque não eram investimentos produtivos ou foram feitos com custo muito mais elevado do que seria o indicado. Com isso, e várias outras coisas. Hoje, por exemplo, hoje estamos assistindo ao nosso terceiro polo naval, né? Eu vi 2. Eu vi o primeiro polo naval com Juscelino, quer dizer, fracassou. Segundo polo naval, quer dizer, com Geisel, também fracassou, gerou até, quer dizer, papéis podres que foram usados em privatização, quer dizer, da Sunamã. Quer dizer, Marcelo se lembra bem. E agora estamos no terceiro polo naval, que também, todos os efeitos, está fazendo água, porque os navios e construídos são navios caríssimos e, quer dizer, não tão bons em qualidade. Ou seja, quer dizer, o Brasil insiste até hoje no mesmo modelo. Digamos, nem tudo é notícia ruim. Quer dizer, tem coisas boas também que aconteceram no Brasil nesses anos, principalmente na área social. O PB, quer dizer, o professor aqui da escola, mostra indicadores fantásticos. De fato, a pobreza reduziu muito no Brasil nos últimos 20 anos, a distribuição de renda melhorou, tem vários indicadores que realmente caminharam muito bem no Brasil. Esse é o lado positivo, digamos, do que aconteceu. Agora, por outro lado, nós temos uma economia que está com muito pouco dinamismo. Quer dizer, uma coisa que você pode perguntar, bom, será que um outro modelo, quer dizer, com menos Estado, etc., quer dizer, poderia dar os mesmos avanços sociais que esse modelo, que em princípio é mais voltado para a parte social, dá? Eu diria que sim. Quer dizer, na verdade, por exemplo, só falamos do Bolsa Família. Tudo bem, é um excelente programa. Mas o Milton Friedman, que era o arquiteto liberal, já nos anos 50 defendia o imposto de renda negativo, que, aliás, eu acho até mais eficiente do que o Bolsa Família, porque continua dando incentivo para a pessoa continuar a trabalhar. Passo que o Bolsa Família, você volta a trabalhar, em vários casos é cortado. Educação foi uma coisa que eu estava, quer dizer, nos anos 70, quer dizer, eu fui estudar na Universidade de Chicago. Foi o berço da história do capital humano, quer dizer, com Theodore Schultz e todos os outros. Quer dizer, os economistas de Chicago, já há bastante tempo, propiciavam, quer dizer, recomendavam que os países investissem em educação. Então, não é um modelo, quer dizer, mais liberal ou menos liberal. Você pode fazer políticas sociais, quer dizer, nos dois modelos de qualquer maneira, não é que um seja mais propenso do que o outro. Mas o fato é que isso é um contrafactual, né? Quer dizer, o que aconteceria com o país se fosse um outro modelo? É muito difícil a gente chegar a qualquer conclusão. Mas o fato é que, mesmo esse modelo que vem sendo adotado no Brasil nos últimos 70, 80, 100, 90 anos, apesar dos seus problemas, que gera crises periódicas, e a crise periódica gera condições para que sejam feitas reformas e aí o país volta a andar, na realidade houve, eu diria, 2 grandes eventos de reforma e um meio evento no Brasil nos últimos anos. Primeiro foi o PAEG, que foram as reformas feitas em 64, 65, após a crise que nós tivemos, após o governo do Juscelino, inflação subindo, recessão, etc. O PAEG foi um conjunto de reformas excepcional, que possibilitou que o país voltasse a crescer, quer dizer, nos anos
quer dizer, final dos anos 60, início dos anos 70. Até que, novamente, o modelo voltou a ser esse intervencionista, quer dizer, no governo do Geisel, e o país, nos anos 80, entrou em uma grave crise. Grave crise essa que começou a ser tratada ao início dos anos 90, quer dizer, no governo do Collor, que começou umas reformas importantes, mas quer dizer, o governo Collor, a gente sabe o que aconteceu, e depois continuou com o Plano Real, que foi outro grande marco que possibilitou que o Brasil pudesse entrar nos trilhos novamente. O Plano Real e o seu segmento, que foi o primeiro mandato do Lula, no qual o nosso presidente fez parte integrante, fazendo umas reformas muito importantes. Mas o fato é que, apesar disso, a tendência do Brasil tem sido essa. Quer dizer, você tem um problema, aí quer dizer, se resolve o problema, mas pouco tempo depois, novamente se recai nesse mesmo modelo. Quer dizer, não sei se alguns de vocês viram aquele filme Highlander, que é um filme dos anos 80, que a pessoa morre, ela volta, ela reencarna. Então, na verdade, esse modelo é meio um Highlander. Essa volta é uma coisa que as pessoas, quer dizer, digamos, não largam nesse negócio. Quer dizer, o negócio do Estado, da coisa, voltar. Então, acho que é um grande problema, quer dizer, que nós temos. E eu não vejo liderança, quer dizer, política hoje no Brasil que apresente uma via alternativa, e também não vejo, mesmo nas classes produtoras, embora algumas delas dizem não, queremos um outro modelo, mas eu não vejo isso acontecendo na realidade. Aliás, a experiência que eu tive nos anos 70, quando eu voltei dos Estados Unidos, é muito interessante. Quando nós voltamos, na época, alguns líderes empresariais chegaram lá para a Fundação Getúlio Vargas, falaram com o Langoni, olha, precisamos montar uma agenda de reformas, uma agenda liberal, tal, porque não sei, tá bom. Então, quer dizer, trabalhamos num grupo lá, na época, com um negócio chamado CONCLAP, que era a Confederação das Classes Produtoras, montando uma agenda, quer dizer, que parecia um pouco a agenda perdida, que depois foi feita, vários anos depois, mas, quer dizer, pedindo uma série de liberação, etc. Aí fomos lá para uma discussão, quer dizer, com os empresários de todo o país, CNI, no Hotel Nacional do Rio de Janeiro. Aí eu estive lá defendendo a agenda. Aí eu disse, não, mas você está... Quer dizer, na época, por exemplo, tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool, que controlava preços de álcool e açúcar em todo o país. Então, não, temos que botar preço livre, açúcar e álcool. Blá, blá. Aí a empresária do Nordeste levantaram, isso é um absurdo, porque aí acaba a indústria açucareira do Nordeste. São Paulo toma conta. Aí tudo bem. Acabou-se a agenda. Aí chegou o presidente Geisel, quer dizer, com o Simonsen do lado, depois, no final. Esse negócio de liberalismo nesse país não existe. O Estado tem que controlar, é a responsabilidade do Estado. Blá, 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 blá. Interessante que o Simonsen do lado, que devia ser uma pessoa liberal, estava lá quietinho, não falou absolutamente nada. Então a minha conclusão daí também é o seguinte, quer dizer, que o poder dos economistas influenciarem efetivamente decisões é muito limitado. Essas coisas acontecem quando há condições políticas, quer dizer, propícias. Por exemplo, voltando ao Friedman, que as ideias dele nos anos 50, estavam lá desde os anos 50, 60, mas foi preciso, quer dizer, o Reagan e a Margaret Thatcher chegarem ao poder para que essas ideias pudessem ser implantadas. Ou seja, são sempre coisas que ficam à espera de uma condição política ou de algum líder que possa efetivamente comprá-las e implantá-las. Bom, mas o fato é que, quer dizer, com isso, o que acontece? Quer dizer, voltando ao ponto de como está o Brasil hoje. Quer dizer, é um país que está crescendo, mas está crescendo pouco. Aliás, de um ano para cá está decrescendo e provavelmente vai continuar decrescendo, quer dizer, neste ano. Então a pergunta que fica é, será que nós vamos ser um país de renda média? Hoje é um país de renda média, a renda per capita é $12 mil. Será que nós vamos ser um país eternamente de renda média? Porque o Brasil estava fechando o hiato, depois volta para, depois começa novamente a fechar o hiato, depois volta para, quer dizer, tem sido a nossa trajetória. Aí tem uma argumentação que diz que, bom, essa pode ser, de fato, a preferência da sociedade. Pode ser que a sociedade esteja satisfeita em ter esse modelo mais assim, redistributivo, um modelo em que você tem uma série de benefícios garantidos, a população fica mais ou menos acomodada e o crescimento de 3% ao ano,
2,5%, 3% ao ano, que dá e pouco da rede, quer dizer, de renda per capita. Se nós conseguimos chegar lá, hoje em dia não, isso ainda é meio duvidoso. Aí, tudo bem, quer dizer, para que nós queremos ser um grande player no cenário internacional? Podemos nos contentar e ser um player menor. Né? Ficarmos aí no grupo médio, de renda média, quer dizer, não queremos fechar esse ato, né? Quer dizer, não queremos chegar lá. Quer dizer, dá muito trabalho, é muito confuso, é complicado. Né? Com isso, se nós voltarmos a crescer a 3% ao ano, daqui a 50 anos nós vamos ter uma renda per capita que, digamos, Portugal tem hoje. Quer dizer, bom, está ok. Quer dizer, não tem grandes problemas com isso. Né? Será que esse modelo... Também outras coisas que as pessoas alegam. Não, mas esse modelo, quer dizer, na Europa, é um modelo, quer dizer, melhor que o americano, porque ele gera mais satisfação pessoal, porque as pessoas são mais seguras. Elas têm menos risco, elas têm a vida mais garantida, desde o berço até a sepultura, né? Que é a ideia toda desse modelo digamos, de bem-estar social. Então as pessoas são mais felizes. Quer dizer, teve um livro que saiu, digamos, recentemente, que eu recomendo, o Phelps, que tem os dados interessantes, que mostra o contrário. Quer dizer, que o grau de satisfação pessoal, quer dizer, nos países escandinavos, por exemplo, é mais baixo do que o grau de satisfação social em outros países que têm um modelo, quer dizer, muito mais dinâmico. E se nós olharmos o grau de imigração dos jovens nesse país, também nós vemos que é extremamente alto. Quer dizer, um jovem, para ficar, quer dizer, morando num país desse, tem uma série de coisas asseguradas, educação, saúde, blá, 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 mas, em geral, quer dizer, muitas vezes tem muito pouca realização pessoal. Então, saem para fazer outras coisas em outros países. Inclusive, tem uma frase muito interessante, quer dizer, essa ideia de você acabar com o risco, será que realmente... Bom, em primeiro lugar, risco você não pode acabar. Você pode acabar com o risco, talvez, entre indivíduos, mas não no país como um todo. Risco sempre existe. Mas, quer dizer, de tornar uma vida garantida, etc., para todo mundo, será que é uma ideia boa? Isso me faz lembrar uma cena muito interessante de um filme antigo, que se chama O Terceiro Homem, quer dizer, em que o Orson Welles é um bandido, isso se passa logo após a Segunda Guerra Mundial em Viena, em que ele, digamos, diluía antibióticos que eram usados contra a tuberculose, que era um grande problema na época, e com isso várias pessoas morriam, diluía para ganhar mais dinheiro. Então teve uma discussão no final do filme, dele com, digamos, um mocinho, a pessoa que está lá, e olhando lá em Viena, a população, quer dizer, absurdo, você não sabe quantas pessoas morrem porque você faz isso. Aí ele fala, as pessoas morrem, quer dizer, são pontos, o que significa isso? Quer dizer, pega, por exemplo, a Itália, assim, durante os Borgias, quantas pessoas morreram, quantos assassinatos, quantas coisas horrorosas aconteceram. No entanto, foi criado Michelangelo, Leonardo da Vinci, toda a Renascença italiana. Já a Suíça teve séculos de paz, tranquilidade. O que a Suíça fez? O relógio Cuco. Então, quer dizer, claro que isso é uma coisa cínica, não estamos a favor de nenhuma criminalidade, mas o fato é que, se você eliminar risco e tensão, também chega num ponto que pode ser contraproducente, no sentido que as pessoas não têm mais incentivo para produzirem mais, para fazer coisas novas, assim por diante, levarem vidas que sejam mais realizadoras, ao invés de simplesmente entrarem, digamos, em um emprego público, ficarem lá o tempo todo e só pensarem em sua aposentadoria. Claro que isso depende do perfil de cada um. Digamos, falando pessoalmente, quer dizer, quando eu me formei em engenharia, quer dizer, o Brasil estava no começo do milagre econômico. Havia emprego disponível em todo lugar, principalmente nas empresas estatais que estavam sendo formadas. A maioria dos meus colegas foram atraídos para trabalhar em Furnas, Eletrobras, Telebrás, todas as Brás da vida. Os salários eram fantásticos e garantia de estabilidade, aposentadoria, etc. Isso é uma coisa que nunca me atraiu. Eu sempre, sei lá, procurei, sei lá, quer dizer, me considero pessoa do setor privado e, quer dizer, não tenho aposentadoria, quer dizer, minha, digamos, carteira de trabalho, eu nem sei se existe ainda, já há bastante tempo que sumiu. Então, agora,
eu vejo, quer dizer, vários dos meus colegas, quer dizer, que entraram por essa via de querer vida segura. Tudo bem, hoje está todo mundo aposentado, não sei, quer dizer, ninguém está muito satisfeito, as coisas assim do gênero. Então, quer dizer, tudo bem, eu acho que, quer dizer, digamos novamente, quer dizer, depende do perfil de cada um. Mas vocês terem uma oportunidade de, quer dizer, se aventurarem no setor privado, né, irem em frente, assumirem risco, etc., fará com que vocês levem uma vida muito mais, digamos assim, realizadora. Bom, ainda que seja verdade, quer dizer, voltando só ao ponto para a gente encerrar, quer dizer, que a população brasileira realmente tem uma preferência por esse modelo mais de estado do bem-estar, associado a uma alta presença do Estado, etc. O fato é que esse modelo, quer dizer, na melhor das hipóteses, tem gerado um crescimento muito baixo. Então, a pergunta que fica é, será que ele é sustentável? Mesmo que seja essa a preferência da sociedade, será que um crescimento, na melhor das hipóteses, de 2,5%, 3% ao ano, quer dizer, sustenta esse modelo? Eu acredito que não. Acredito que não, porque você fazer distribuição em um bolo que não cresce, ou cresce muito pouco, é praticamente impossível. O jogo de soma zero gera problemas crescentes, que é o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Quer dizer, não dá, quer dizer, para distribuir mais para todo mundo, quer dizer, porque para distribuir mais você tem que tributar mais, ninguém quer ser tributado, então você gera um problema social que não se resolve. Só se resolve com uma taxa de crescimento mais alta, dado o desejo de contínua redistribuição e benefícios. Então, eu vejo como sendo inviável a continuidade desse modelo no Brasil. Eu vejo como a crise também propiciando, como sempre propiciou, excelentes oportunidades de reformas, que é o que eu acho que eventualmente vai acontecer, mas infelizmente eu acho que a coisa tem que piorar um pouco. Novamente, não desanimem, como eu falei, o Brasil é ótimo, gera uma opção de oportunidades. Então, essas coisas também, ineficiência do setor público, etc., geram várias oportunidades de negócio. Quer dizer, nós vemos isso em educação, saúde, quer dizer, prover, digamos, quantas empresas privadas cresceram nessa área, estão crescendo, quer dizer, digamos, provendo serviços, etc., etc., que poderiam ter sido, digamos, ser dados, quer dizer, pelo governo, mas que, digamos, o governo não faz de forma eficiente, criando oportunidades para que outros negócios apareçam. Então, em minha opinião, eu acho que o Brasil pode e merece mais. Tenho certeza que vocês aqui, digamos, se formando pelo INSPER, estarão extremamente capacitados para, como disse o Marcos, efetivamente fazer diferença, botar esse país andando para frente, gerar um bocado de valor aonde quer que vocês vão. Essa é que eu acho que seria a principal missão de vocês. Desejo a todos muitas felicidades. Aproveitem bem esses 4 anos aqui no INSPER e muito obrigado. Pode perguntar qualquer coisa. Bom dia. Eu gostaria de perguntar como foi a experiência do senhor em Chicago. Bom, foi uma experiência excelente, quer dizer, eu estava lá, quer dizer, na época Chicago, bom, ainda é, mas na época você tinha um auge de assim, discussões e debates intelectuais e tinha gente, vários deles que viraram prêmio Nobel logo depois que eu saí, o Milton Friedman, o Stigler, o Fogel, Gary Becker, quer dizer, o Lucas chegou depois que eu saí, mas, quer dizer, enfim, era uma... Quer dizer, para mim foi uma grande descoberta, foi um grande período, um período muito intenso, tinha que estudar para burro, né? Cheguei lá, bom, eu fui direto de engenharia para lá, né? Mas eu não fiz
Eu não fiz o mestrado em economia nem nada. Então, quando eu cheguei lá, eu me lembro que, quer dizer, depois de um ano, eu estava sabendo que várias pessoas que vieram da Argentina, Israel, etc., estavam sabendo. Quer dizer, eu tive que correr atrás. E como eu também queria voltar mais ou menos rápido para o Brasil, quer dizer, eu não queria ficar nos Estados Unidos, eu realmente, quer dizer, trabalhei bastante intensamente para acabar tudo, como eu acabei em 3 anos e meio. Mas, quer dizer, foi ótimo um período. Quer dizer, me abriu a cabeça para uma opção de coisas. Eu acho que foi fundamental para, digamos, fazer o que eu sou hoje. Cláudio, bom dia. Eu queria saber qual foi a maior dificuldade que você teve para criar essa instituição que hoje é muito sólida e o que te fez, qual foi a motivação que você teve para não desistir? Porque, como você falou, não foi fácil, né? Então, olha, quer dizer, quer dizer, barreiras sempre existem. Eu não sei se teve qual foi a grande. Quer dizer, eu acho que quer dizer, quer dizer, o marco foi, digamos, quando eu resolvi me separar do meu sócio, quer dizer, controlador, porque nós tínhamos objetivos diferentes, digamos. Quer dizer, se não fosse isso, o INSPER provavelmente não teria sido criado, né? Então, eu sempre vi São Paulo de uma outra maneira. E, evidentemente, nós estávamos juntos e era uma instituição com fins lucrativos na época, que era o Grupo BMEC, e tinha outras motivações, né? Então, felizmente, nós tínhamos uma cláusula no contrato, que era uma cláusula de assim, compra ou venda. Então, eu dei um preço e ele resolveu me vender. E foi um período, eu me lembro, bastante angustiante para mim, porque eu estava querendo comprar, mas se ele resolvesse me comprar, eu teria que, digamos, recomeçar do zero. E, quer dizer, já estava até vendo, digamos, local para recomeçar do zero, backup, etc. Mas, digamos, felizmente, ele resolveu me vender. Aí comprei a participação dele e logo em seguida transformei a São Paulo em instituição sem fins lucrativos, né? E aí veio o INSPER. Agora, quer dizer, barreiras existem, como sempre, em todos os países. Existem barreiras no Brasil, mas elas são todas superáveis. Se você realmente quiser realmente tocar o negócio com determinação, você chega lá. Quer dizer, como eu falei, quer dizer, insisto, quer dizer, o Brasil oferece muitas oportunidades. Aliás, é um negócio muito interessante, porque, quer dizer, o Brasil, quer dizer, isso aqui só existiu também porque é uma série de confluências, né? O Paulo Renato, quer dizer, que era ministro da Educação na época, ele facilitou muito a criação de novas entidades de ensino superior. Ele foi muito criticado depois por causa disso. Abriu tudo, então botou tudo de má qualidade, etc. Bom, tem aqui o INSPER, quer dizer, IBMEC e outras faculdades para mostrar que, quer dizer, não foi bem assim, né? Ou seja, quando você coloca muita regulação, o que as pessoas não veem é o custo de oportunidade de você não ter aquilo, né? Você evita uma série de coisas, você evita que algumas coisas ruins sejam feitas, mas você evita também que outras coisas muito boas também possam ser feitas. Então, esse é um custo que é raramente visto, porque as pessoas não sabem. Quer dizer, em geral, não levam isso em conta. Mas isso sempre tem que estar em mente. Quer dizer, ao você proibir alguma coisa, com boas intenções, normalmente, né, que sejam mais intenções, com boas intenções, você também está criando custos adicionais. Está perdendo valor, potencialmente. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Eu gostaria de mais uma curiosidade, uma dúvida, talvez você não seja, bom, para as pessoas com certeza para responder essa pergunta, dos cursos a serem adicionados no currículo do INSPER, podia ter sido marketing, direito, ciências sociais, por que engenharia foi o que foi adicionado ao lado de administração e economia? Bom, porque aí a decisão foi, o que nós poderíamos complementar, né? Quer dizer, com o que nós poderíamos complementar os cursos atuais que poderia adicionar bastante valor a todos. E trazer tecnologia para a parte de negócios e economia, nós achamos que realmente adicionaria bastante. Não só a parte de negócios e economia, como a parte de engenharia também, né? Então, essa foi
a decisão, e aí combinou também, na época temos tido contato com uma escola de engenharia nos Estados Unidos, que é o Franklin Olin College of Engineering, que tem uma nova maneira de ensinar engenharia, que, a nosso ver, complementaria muito bem o que nós temos aqui. Então, isso foi o que norteou trazer os cursos de engenharia para cá. Quer dizer, formar engenheiros, também empreendedores, essa ligação não só entre digamos, viabilidade física do negócio, como a viabilidade econômica e a viabilidade social. Essa combinação é que, para nós, norteia todo o nosso ensino de engenharia. Ainda dentro do ensino de engenharia, por que não o curso de engenharia de produção, que é um dos mais procurados, se não o mais, inclusive na Escola Politécnica? Bom, porque nosso curso de administração, quer dizer, quando nós montamos o curso de administração, na realidade eu tive uma influência grande, digamos, nessa montagem, porque eu estava vendo na minha época do Garantia, nós estávamos contratando muito mais gente do ITA, do IME, da Poli, do que da GV e Economia. Então eu queria que os nossos alunos de administração não perdessem emprego para engenheiros. Então montamos um curso de administração que foi de propósito muito mais analítico, e ainda é, do que todos os outros cursos de administração que eu tenho conhecimento no Brasil. Então o nosso curso de administração já, na realidade, dá capacidade para o nosso aluno de atuar como se fosse um engenheiro de produção e mais algumas coisas que o engenheiro de produção não tem, que é toda a parte de comportamento organizacional, marketing, etc, etc, etc. Então nós achamos que era meio chover no molhado e não ia adicionar nada a trazer o curso de engenharia da produção, dado que o nosso curso de administração já tem essas características. Bom dia. Bom dia. É uma honra estar aqui hoje. Eu queria saber de que forma que a gente pode levar para a população em geral, de que forma que você vê hoje, o debate econômico e como que a gente pode trazer mais o debate liberal sobre o indivíduo ter mais responsabilidade da vida dele e como é que a gente pode levar isso mais para a população em geral. Bom, isso eu acho, quer dizer, que já tem sido feito admiravelmente aqui na escola. Quer dizer, o Marcos tem assim, liderado uma sequência de eventos, debates. Agora vocês vão ter mais contato, vocês vão ver, mas nós temos tido não só uma concentração de temas super interessantes que estão sendo debatidos na escola, como também ter levado a uma grande exposição pública, né, através da imprensa, etc. Então, acho que isso aí já está sendo feito, é um dos nossos objetivos aqui no INSPER, contribuir, digamos, para o debate educado e efetivo, quer dizer, no país. Quer dizer, novamente, tendo também certeza de que nós fazemos isso. Agora, se as nossas ideias serão adotadas ou não, aí é outra história, mas o importante é continuar fazendo, insistindo. Algum dia, quem sabe, elas são adotadas. Oi? Foi você que escolheu o nome, INSPER, não foi? Não, isso foi o objeto de um estudo, quer dizer, que nós contratamos uma consultoria de marca, a Interbrand, que, digamos, nos aconselhou, examinou, inclusive discussões nossos, quer dizer, em vários fóruns, né? Temos vários fóruns de governança aqui no INSPER, né? Inclusive um chamado CEA, Comissão Externa de Avaliação, onde Marcelo, quer dizer, Maurício e Mauro, quer dizer, fazem parte, e que isso também foi discutido, debatido. A ideia foi partir para um nome que não fosse assim descritivo, que é lugar comum de todos os outros, faculdade, não sei o quê, universidade, blá, blá, blá. Então, aí, depois de muitas discussões, identificou-se quais os pilares importantes da nossa escola, que seriam justamente inspirar, pertencer e transformar. E daí veio o INSPER. Mas isso são princípios de vocês ou o que vocês esperam da gente? São princípios nossos. Aqui são os pilares considerados, quer dizer, fundamentais no INSPER. Quer dizer, inspirar, no sentido de inspirar vocês para que continuem procurando a verdade, aprendendo, quer dizer, contribuindo e assim por diante.
pertencer no sentido de que nós temos uma escola que nós queremos, nós somos uma comunidade, queremos que vocês estejam sempre perto da escola, aqui ou saindo da escola, porque para o futuro da escola é fundamental, para que ela seja preservada, que vocês participem disso. Isso é sem fins lucrativos, isso aqui não pertence a ninguém. Se os alunos, quando saírem daqui, não se interessarem pela escola, se a sociedade não se interessar pela escola, essa escola não vai ter vida longa. Então é fundamental que haja esse sentimento de pertencimento, né? E, quer dizer, transformar, porque é o que a gente faz. A gente, vocês entram aqui, a gente espera que depois de 4 anos aqui, ou depois de todos os outros cursos que a gente oferece a vocês, vocês realmente aprendam e sejam agentes mais importantes na sociedade, né? Pelo conhecimento que vocês terão adquirido e as competências. Cláudio, vou agradecer, em nome de todos, a sua participação, convidar os alunos calouros para o nosso almoço agora, com professores e pessoal aqui da casa. Muito obrigada, Cláudia, é sempre um prazer ouvi-la.